Em 1984, a Marvel publicava Guerras Secretas, um dos eventos mais importantes de toda a história dos quadrinhos. A saga reunia dezenas de super-heróis e vilões em um planeta distante chamado Mundo Bélico, aonde todos eram forçados a lutar em um conflito organizado pelo enigmático Beyonder. Mas o que muita gente não sabe é que a origem dessa história está muito mais ligada ao mercado do que à narrativa. A ideia surgiu a partir de uma parceria entre a Marvel e a Hasbro, que buscava uma grande linha de brinquedos baseada nos personagens da editora. Para ajudar nas vendas, era necessário criar uma história que colocasse todos esses personagens juntos em uma única aventura. O resultado foi um enorme sucesso comercial e editorial. Porém, entre todas as consequências de Guerras Secretas, nenhuma seria tão importante quanto a mudança que aconteceria com o Homem-Aranha. O que parecia apenas uma atualização visual acabou dando origem a um dos personagens mais populares e influentes da Marvel, o Venom. Mas antes de começarmos o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também gosta do Teioso para continuar recebendo meus vídeos toda semana. E bora lá! Durante os acontecimentos de Guerras Secretas, o uniforme vermelho e azul do Peter acaba sendo seriamente danificado. Procurando uma forma de repará-lo, o herói encontra uma máquina alienígena avançada e acredita que ela pode recriar seu traje. Ao ativar o equipamento, Peter recebe algo completamente diferente do que esperava. Em vez do clássico uniforme vermelho e azul, surge um traje negro com uma aranha branca estampada no peito. O visual era mais simples, mais agressivo e muito diferente de tudo que o personagem já tinha usado até então. Dentro da história, aquilo parecia apenas um uniforme novo, mas nos bastidores, a Marvel tinha objetivos bem mais claros. O traje preto servia para modernizar a aparência do Homem-Aranha, criar uma mudança visual marcante após mais de 2 décadas usando praticamente o mesmo design, e gerar uma nova oportunidade para produtos licenciados, brinquedos, materiais promocionais e etc. Na época, ninguém imaginava que aquela simples troca de uniforme acabaria se tornando uma das histórias mais importantes para a mitologia do personagem e o nascimento de toda uma linhagem simbionte que continua sendo explorada até os dias de hoje. O que muita gente não sabe sobre o traje simbionte é que ele nem foi criado pela Marvel. A ideia original veio de um fã chamado Randy, que vendeu o conceito do uniforme para a Marvel por cerca de $220. E sim, esse foi provavelmente um dos piores negócios que eu já vi em toda a minha vida, porque tipo, imagina criar o conceito que daria origem ao traje preto, ao Venom e toda a mitologia dos simbiontes e receber o equivalente a um videogame usado por isso. Meus sinceros sentimentos, Randy. Voltando ao assunto, o conceito original, como de esperado, já era absurdamente parecido com o que conhecemos hoje, apesar de algumas pequenas diferenças. O traje era praticamente a mesma coisa que o simbionte, com a principal diferença sendo a cor do símbolo e dos detalhes. Em vez de brancos, eles eram vermelhos. Ou seja, sem querer, o cara que criou o traje simbionte acabou desenhando algo que parecia muito mais outro parasita do famoso do Homem-Aranha. Outra coisa que pouca gente comenta é que não foi só o visual que ele ajudou a criar. Algumas ideias associadas ao simbionte até hoje também já estavam presentes no conceito original. Uma delas, por exemplo, era o fato dele poder produzir teias próprias, eliminando assim a necessidade de lançadores mecânicos do Peter. Além disso, a proposta também mostrava as teias sendo atiradas pela parte de cima da mão, algo que, no decorrer das décadas, acabou se tornando uma característica extremamente popular em várias adaptações do Homem-Aranha. Inclusive também, eu tô aqui surpreso até de falar pra vocês que uma das adaptações que não respeita esse conceito básico do traje simbionte é Marvel Spider-Man 2. Nossa, que surpresa, não? Ou seja, por mais que a Marvel tenha refinado e desenvolvido a ideia ao longo dos anos, vários dos conceitos que hoje associamos ao traje simbionte nasceram da imaginação de um simples fã. E eu sinceramente amo o traje simbionte. Eu acho ele lindíssimo. Sinceramente, eu fico até em dúvida de qual dos dois eu acho mais perfeito, o clássico ou o simbionte. Depois de voltar das Guerras Secretas, Peter continua usando o uniforme preto por um bom tempo. Reed Richards se oferece para examinar o traje, afinal ninguém sabia exatamente o que aquela coisa era. Mas entre uma crise, um assalto, problemas financeiros e o caos que é a vida de Peter Parker, ele simplesmente nunca encontrava tempo para passar no edifício Baxter, tirando o fato de que Peter estava completamente apaixonado pelo uniforme. E, honestamente, quem não ficaria? O traje era absurdamente prático. Além de criar suas próprias teias, ele conseguia guardar objetos dentro de si sem precisar de bolsos ou velcros. E não para por aí, o uniforme também podia se transformar em roupas comuns, ou seja, teoricamente o Peter nunca mais precisaria trocar de roupa. O traje se adaptava ao que ele queria usar, respondia a comandos mentais instantaneamente, se regenerava sozinho, não precisava costurar, não precisava lavar. Era basicamente o sonho de qualquer herói sem tempo. Até certo período, tudo parecia perfeito, até que em uma noite Peter percebe que alguma coisa está errada. Enquanto dormia, o uniforme assumiu o controle de seu corpo e saiu balançando por Nova York. E o mais bizarro é que Peter nem fazia ideia disso. Durante esse período, ele tinha pesadelos em que seus 2 uniformes estavam lutando entre si por ele. Ele acorda extremamente apavorado e fica decidido a resolver sua vida, começando por procurar respostas sobre a verdadeira natureza de seu novo traje. Finalmente, quando Peter chega ao edifício Baxter, junto de Reed Richards e Johnny Storm, ele realiza uma série de testes no traje. Conforme as análises avançam,
A situação começa a ficar cada vez mais estranha, até que Reed chega à conclusão. Aquilo não era uma roupa, não era uma tecnologia alienígena, não era uma armadura, era uma forma de vida. O traje era, na verdade, um organismo alienígena altamente evoluído que havia se conectado física e mentalmente ao Peter desde as Guerras Secretas. E pior ainda, ele não estava apenas sendo usado pelo Peter. O traje também estava usando ele. Ao ouvir isso, Peter entra em pânico e tenta remover o uniforme imediatamente. Mas o uniforme também entende o que está acontecendo. E, com medo de ser separado do seu hospedeiro, a criatura começa a apertar o corpo de Peter e tenta se fundir a ele de forma permanente. Aquilo que até então parecia ser só um uniforme conveniente, de repente se transforma em uma ameaça real. Felizmente, Reed age rápido. Utilizando um rifle sônico desenvolvido em seu laboratório, ele descobre uma das grandes fraquezas da criatura: sons de alta frequência. A dor faz o simbionte se desprender do corpo de Peter, permitindo que Reed o capture e o mantenha preso em uma cápsula especial. Com o problema aparentemente resolvido, Peter deixa o edifício Baxter, usando um dos uniformes reservas do Quarteto Fantástico e, claro, o lendário saco de pau na cabeça. E por um breve momento, parece que tudo acabou bem, mas o simbionte ainda não estava disposto a desistir. Pouco tempo depois, a criatura consegue escapar da contenção e parte imediatamente em busca de Peter. Obcecado pelo antigo hospedeiro, o simbionte passa a persegui-lo sem descanso, impedindo inclusive que ele consiga voltar ao edifício Baxter para pedir ajuda de novo. Sem alternativas, Peter toma uma decisão desesperada. Ele corre para uma igreja e começa a tocar o sino, repetidamente. Ele sabe que o som causa uma dor extrema ao simbionte, mas tem um problema aí. Além do fato de que ficar do lado de um sino da igreja, balançando assim, já seria horrível para qualquer humano, o Peter também tem um sentido aranha que amplifica sua audição. Ou seja, o barulho está machucando tanto a criatura quanto o próprio Peter. Mesmo assim, ele continua. Cada badalada faz o simbionte sofrer mais e mais. Até que finalmente a criatura não se aguenta e se desprende do corpo de Peter. Peter vence, mas quase morre no processo. Exausto, à beira de um colapso, ele desmaia dentro da igreja. E é nesse momento que acontece algo que muita gente esquece. Apesar de toda a dor e toda a rejeição que acabou de sofrer, o simbionte não deixa o Peter morrer. Antes de se dissolver, e eu sinceramente nunca vi nenhuma explicação de como ele voltou depois disso, caso alguém saiba pode dizer nos comentários se quiser, a criatura salva a sua vida. A própria HQ explica que o simbionte era uma criatura sem nenhuma emoção, até que o destino a botou no caminho de um ser humano capaz de sentir emoções intensas. Isso é medo, ambição, tristeza, amor, etc. E o simbionte acabou aprendendo a sentir tudo isso. E, como uma última demonstração de amor, ele salva Peter. Algum tempo depois da separação entre Peter e o simbionte, entramos em uma das fases mais importantes da história do Homem-Aranha. Tudo começa com um serial killer conhecido como Devorador de Pecados. Enquanto a polícia e os heróis tentam descobrir sua identidade, um repórter chamado Ed Brock acredita ter conseguido um furo do século. Ed encontra um homem que afirma seu assassino e passa a publicar diversas entrevistas exclusivas com ele. O problema? O cara estava mentindo. Pouco tempo depois, o verdadeiro devorador de pecados é capturado pelo Homem-Aranha. Toda a história de Ed desmorona da noite pro dia. O suposto assassino não passava de um confessor compulsivo que inventava histórias para chamar atenção. Ed, que antes era um repórter respeitado, vira motivo de piada. Perde credibilidade, perde o emprego e vê sua carreira inteira sendo destruída. E na cabeça dele, a culpa tinha nome e sobrenome: Homem-Aranha. Consumido pela raiva, Ed passa a odiar o herói de forma obsessiva. Ele se sente humilhado, traído pela própria profissão e sem nenhuma perspectiva de futuro. Em um dos momentos mais baixos da sua vida, Ed cogita dar, entre aspas, logout da existência. Mas por ser um homem profundamente religioso, ele decide procurar conforto em sua fé. Então ele vai até uma igreja para rezar, e é justamente nessa igreja que o destino resolve fazer uma das suas maiores sacanagens. E aquele era o mesmo local onde o simbionte havia sido abandonado. A criatura sente o ódio de Ed. Ed sente a dor da criatura. Naquele instante, os dois encontram algo que tinham em comum: o ressentimento contra o Homem-Aranha. Pela primeira vez, Ed Brock e o simbionte se unem, e assim nasce Venom. E ao contrário do que muita gente confunde, não, qualquer pessoa com simbionte não é o Venom. Tipo, me dá uma agonia enorme quando eu vejo alguém chamando um cara aleatório que usou o simbionte de Venom. Pra ser sincero, eu nem cobro tanto de um cara normal, de boa. Mas o que me dá mais raiva mesmo é quando a própria Marvel parece não entender o conceito do seu personagem. E não é uma ou outra vez por acaso, não. São muitas vezes. Os casos mais evidentes que eu tenho aqui na minha cabeça agora é Marvel Spider-Man 2 e o desenho do Ultimate lixo lá, insistindo em dizer que Harry junto do simbionte forma Venom. Sendo que não, cara. Harry mais Venom é igual a aberração. Desculpa, mas esse é um assunto que de fato me enerva um pouco. Mas uma coisa que sempre me fez gostar do Venom é que ele não funciona como a maioria dos vilões tradicionais. Quando pensamos em vilões clássicos, a maioria deles é movido por ganância, poder, vingança ou simplesmente pela vontade de cometer crimes. Mas o Venom é diferente, ele odeia o Homem-Aranha, mas não necessariamente o resto do mundo todo. Na verdade, desde sua primeira aparição existe uma característica muito marcante no personagem: ele não gosta de machucar inocentes.
E não apenas isso, ele tenta evitar esse tipo de situação sempre que possível. Logo na sua primeira história tem uma cena onde ele afirma algo na linha de sempre é horrível matar inocentes. E isso ajuda a explicar porque o Venom acabou se tornando tão popular. Ele não era só mais um criminoso fantasiado querendo dominar a cidade. Ele se via como uma espécie de protetor distorcido, um protetor letal. Ele se via como um anti-herói antes mesmo da Marvel decidir transformá-lo oficialmente em um. E isso fazia dele muito mais interessante do que simplesmente o Homem-Aranha mais malvado, que ele é no Homem-Aranha 3. Mas, com o passar dos anos, o conceito do simbionte começou a evoluir bastante, tá? E uma das adaptações mais importantes para essa evolução foi o desenho de Homem-Aranha de 1994. Pode parecer estranho hoje, mas várias características que a gente considera obrigatória hoje em qualquer história do traje simbionte simplesmente não existiam nas HQs originais. Foi essa animação que popularizou a ideia do simbionte deixar o Peter mais agressivo, mais violento, mais poderoso. O Peter do desenho fica arrogante, passa a tratar as pessoas mal e começa a agir de forma que não combina com o personagem normalmente. E isso parece normal hoje, porque praticamente toda adaptação faz a mesma coisa, mas essa interpretação nasceu aqui. Inclusive, se você já assistiu algum filme, série ou jogo onde o Peter começa a virar um babaca depois de começar a usar o traje simbionte, agradeça esse desenho. Boa parte dessas ideias saiu dali. Outra coisa que mudou bastante ao longo dos anos foi a própria natureza do simbionte. Inicialmente ele era algo quase único, uma criatura alienígena misteriosa ligada ao Homem-Aranha e ao Venom. Mas logo a Marvel percebeu que aquela ideia tinha potencial para crescer muito mais. Foi assim que começaram a surgir outros simbiontes. O mais famoso desses outros simbiontes sem ser o Venom é, sem dúvidas, o Carnificina. Sua origem acontece quando o Ed Brock está preso e o simbionte invade a prisão para resgatá-lo. Durante a fuga, um pequeno fragmento da criatura acaba ficando para trás, e esse fragmento encontra um hospedeiro muito diferente do Ed Brock, Cletus Kasady, um serial killer completamente insano e extremamente violento. A união dos dois dá origem ao Carnificina, um personagem tão perigoso que fez o próprio Venom parecer razoável em comparação. Enquanto o Ed e o simbionte tinham pelo menos algum tipo de código moral, Cletus simplesmente não possui limites, e o sucesso do Carnificina abriu porta para dezenas de outros simbiontes ao longo dos anos. Toxina, Agonia, Lasher, Age, Scream, vários outros que foram sendo adicionados à mitologia conforme ela crescia. O que começou como um único uniforme alienígena acabou se tornando uma espécie toda. Como toda boa mitologia da Marvel, chegou um momento que alguém perguntou: tá, mas de onde vieram esses bichos aí? E durante muitos anos era um mistério, ninguém sabia. Eles simplesmente existiam, até que a Marvel decidiu expandir ainda mais esse universo. E foi aí que surgiu a ideia dos Clintar. Segundo essa nova origem, os simbiontes faziam parte de uma raça alienígena que veio de um planeta chamado Clintar, localizado na galáxia de Andrômeda. A partir daí, a história dos simbiontes deixou de ser algo apenas relacionado ao Homem-Aranha e começou a ganhar vida própria dentro do universo da Marvel. Foram criadas novas regras, novos personagens, novas histórias, até uma mitologia envolvendo divindades cósmicas. E é justamente dessa expansão que nasce uma das sagas mais importantes dos tempos modernos. Até porque, pelo menos envolvendo o Homem-Aranha, não tá tendo muita coisa boa, né? Gente, aqui eu vou passar a informação bem por cima mesmo, tá? Porque eu não li King in Black, mas eu vou passar só por cima pra não deixar passar em branco. King in Black é uma história que coloca os simbiontes no centro do universo Marvel, explora toda a mitologia em uma escala muito maior do que qualquer coisa vista antigamente. Como eu disse, eu nunca li essa saga, mas tudo que eu vi dela parece um absurdo de tão grandioso. Então talvez acabe virando um assunto para um vídeo futuro do canal. Agora vamos desmistificar uma coisa que muita gente acredita até hoje. E eu não tô falando só de fã casual não, já vi até youtuber grande espalhando essa desinformação. Não. Nem toda vez que o Peter aparece usando um traje preto, quer dizer que ele tá usando o simbionte. Muita gente vê uma roupa preta no Homem-Aranha e já pensa automaticamente: olha lá, o simbionte. Mas não é assim que funciona, pelo menos nas HQs. Depois de se livrar da criatura, Peter continuou usando trajes pretos em várias ocasiões diferentes. Em alguns momentos, ele simplesmente usava uma versão de tecido que a Gata Negra deu pra ele, praticamente idêntica ao uniforme simbionte. Inclusive, foi com esse traje que aconteceu alguma das maiores histórias do Homem-Aranha, como, por exemplo, a última caçada de Kraven. Ou seja, visualmente era quase a mesma coisa. Mas não tinha alienígena, consciência própria, não tinha nada vivo ali. Era literalmente só uma roupa. Além disso, Peter já utilizou trajes pretos em momentos específicos para transmitir uma imagem mais intimidadora ou representar fases mais sombrias de sua vida. Um ótimo exemplo disso é Black in Black, onde o visual preto serve para refletir o estado emocional do personagem após acontecimentos envolvendo a Tia May. Inclusive tem vômito no canal. Traje preto não significa automaticamente simbionte. Às vezes é um simbionte, às vezes é só roupa mesmo. E outra coisa que me incomoda seriamente é a bagunça que fizeram com os símbolos dos simbiontes ao longo dos anos. Não chegando no nível de chamar qualquer simbionte de Venom, mas tá quase lá. E originalmente existia uma lógica ali, sabe? O Homem-Aranha ele tinha um símbolo, o Venom tinha outro,
Cada um possuía uma identidade visual própria. Hoje em dia parece que os caras só jogam vários desenhos de aranha no chapéu, sorteiam um aleatório e falam: ah, esse aqui, achei bonito. Chegou ao ponto de em Marvel Spider-Man 2 usar no Venom um símbolo extremamente parecido com o que o McGarmion utilizava quando ele era o hospedeiro do simbionte. Inclusive, tá aí uma boa pergunta, né? É Mac simbionte, escorpião simbionte, escorpionte? E isso não é nenhum problema tão recente assim. Até jogos que eu adoro, como por exemplo o Web of Shadows, já cometiam esse tipo de erro. E o que me incomoda em si não é nem a mudança, é que o símbolo sempre foi uma parte tão importante, sabe, da identidade visual desses personagens. Então quando você troca tudo sem critério, acaba perdendo um pouco dessa construção pra mim. Ok, a essa altura do vídeo vocês já devem estar me achando um ranzinza reclamando de tudo. Mas eu prometo que não é por querer. Mas existe outra mudança moderna que me incomoda bastante. Vamos falar do tamanho do Venom? Porque se você olhar nas HQs clássicas, o Venom era enorme comparado ao Peter. Mas ele ainda era um ser humano, tipo, um cara extremamente musculoso, assustador, imponente, mas ele era humano. Só que aí, em algum momento, apareceu um corno e pensou assim: ah, sabe o que falta pro Venom? Transformar ele num prédio. E desde então, várias adaptações passaram a retratar ele como uma criatura colossal. O bicho parece ter 8 metros de altura, 3 de largura e consumir 2 caixas d'água de bomba por dia. E, novamente, não é algo que estraga totalmente o personagem. Eu, sinceramente, prefiro bem mais um Venom que tenha 8 metros de altura, mas seja extremamente fiel em essência, personalidade e tudo, do que um Venom que seja idêntico das HQs, mas seja um outro cara, nada a ver com Ed Brock em questão de personalidade, essência e etc. Mas ainda assim eu consigo entender que, pô, uma coisa não anula a outra. O Venom pode muito bem ter uma aparência fiel e ser fiel em essência e personalidade também. Isso não é um negócio difícil de se fazer. Eu particularmente acho que o Venom funciona melhor quando ele parece uma versão monstruosa do Homem-Aranha, porque isso reforça a ideia original do personagem. Ele não é um monstro qualquer, ele é um reflexo sombrio do Homem-Aranha. Só que maior, mais forte e mais assustador. E bom galera, esse vídeo fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que agora estejam tão irritados quanto eu quando alguém chamar qualquer simbionte de Venom. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que também gosta do Cabeça de Teia para continuar recebendo meus vídeos toda semana. E comenta aí embaixo oi tomate ou qualquer outra coisa sobre o vídeo. Eu sempre dou uma passada nos comentários e provavelmente vou deixar um coraçãozinho por lá. No mais, falou, com Deus e tchau, até a próxima.